E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora a montagem de alguns circuitos elétricos acionando lâmpadas para a gente ver algumas lógicas como a lógica E, a lógica OR exclusivo, tá? E os contatos normalmente abertos e normalmente fechados. Vamos ver como são esses módulos que a gente tem. Primeiro a gente tem esses módulos de botões que funcionam da seguinte forma. Quando esse botão é pressionado, esses dois pares de contatos que são normalmente abertos, eles vão fechar e os dois pares de contatos que são normalmente fechados vão abrir. Tá? É importante a gente lembrar que esses pares são isolados entre si, quer dizer que eu posso usar em partes diferentes do circuito cada um desses pares de contatos para o mesmo acionamento do botão. Esse módulo aqui, a gente tem as lâmpadas. Tá? Então, temos 8 lâmpadas aqui. As lâmpadas, a gente tem o símbolo dela aqui e esses bornes fazem o acionamento da lâmpada, né? Os dois terminais da lâmpada. E esse CLP a gente vai usar como fonte. Então, só para a gente ver como que seria o acionamento da lâmpada aqui, como que eu faço para acionar diretamente uma lâmpada pela fonte? Eu tenho que ligar um dos terminais dela no positivo da fonte e o outro terminal da lâmpada no negativo da fonte. Quando eu ligar a fonte, a lâmpada vai acender. Como que eu faria agora para acionar essa lâmpada através de um botão? Quer dizer, quando eu pressionar o botão, a lâmpada vai acender e quando eu parar de pressionar o botão, a lâmpada vai apagar. Eu teria que, da minha fonte, ligar no botão. Eu vou ligar no terminal normalmente aberto, tá? Do outro terminal do botão, eu vou ligar na lâmpada que eu quiser. E o outro terminal da lâmpada, eu vou ligar no negativo da fonte. Então, quando eu ligar a fonte, se eu pressionar o botão, a lâmpada acende. Se eu parar de pressionar o botão, a lâmpada apaga. Certo? E se eu quisesse fazer com o mesmo botão, uma segunda lâmpada acender quando eu não pressiono o botão e apagar quando eu pressiono o botão? Eu poderia usar um contato normalmente fechado desse mesmo botão. Então, vem da fonte, no contato normalmente fechado do botão, do outro contato do botão vai no terminal da lâmpada, vou usar aqui a lâmpada 4, e o outro terminal da lâmpada vai no zero da fonte, certo? Então, vamos ligar a fonte. Se eu não pressiono o botão, a lâmpada 4 está acesa. Quando eu pressiono o botão, a lâmpada 4 apaga e a 1 acende, né? Então, elas sempre vão estar uma ligada à outra, porque mecanicamente esses contatos são interconectados, mas eletricamente não, eles são isolados. Então, uma lâmpada é completamente independente da outra. Como que a gente faz agora a lógica E entre dois botões? Quer dizer que se eu pressionar um botão e simultaneamente pressionar o outro, a lâmpada deve acender. Então, os botões devem ficar em série, né? Então, eu vou ter a fonte indo para o botão, vou usar o contato normalmente aberto. Do outro terminal do botão, vai para o primeiro terminal do segundo botão. O outro terminal desse segundo botão vai para a lâmpada que eu quero acionar e o zero da lâmpada, né? Então, quando eu ligar a fonte, se eu pressionar um dos botões sozinho, a lâmpada não acende. Eu tenho que pressionar os dois simultaneamente para a lâmpada acender, certo? Vamos fazer agora o circuito da lógica OR. O que seria a lógica OR? Se eu tiver uma lógica OR entre dois botões acendendo uma lâmpada, quer dizer que se eu pressionar pelo menos um dos dois botões, a lâmpada vai acender. Então seria botão 1 ou botão 2 acendendo a lâmpada. Se eu não pressionar nenhum dos dois botões, a lâmpada apaga. E se eu pressionar os dois simultaneamente, a lâmpada acende. Então, um botão a lâmpada acende, o outro botão a lâmpada acende, e os dois simultaneamente também a lâmpada acende.
Então, o que seria? A gente teria que colocar os dois botões em paralelo. Então, a gente teria o botão alimentado pela fonte, o botão alimentado não, o contato do botão alimentado pela fonte. Vamos colocar um outro botão em paralelo com ele. Então, os dois contatos normalmente abertos vão estar em paralelo. O outro contato do botão vai com o terminal da lâmpada e o outro terminal da lâmpada vai para o zero. Então, ligando a fonte, quando eu pressionar um botão, a lâmpada acende. Quando eu pressionar o outro botão, a lâmpada também acende. Nenhum botão a lâmpada não acende e os dois simultaneamente a lâmpada acende. E aí a gente pergunta então, na lógica ou eu quero o botão 1 ou o botão 2, mas os dois botões simultaneamente também acionam a lâmpada. E se eu quiser que os dois simultaneamente não acendem a lâmpada? Eu quero que a lâmpada só acenda se um dos dois botões estiver pressionado e o outro não estiver pressionado. Essa é a lógica que a gente chama de ou exclusivo. Num circuito de comando elétrico, a gente vai fazer a lógica de ou exclusivo justamente dessa forma que eu falei. É um botão pressionado e o outro botão não pressionado. Então, por exemplo, botão 1 pressionado e botão 2 não pressionado. Vou colocar em paralelo com a lógica contrária, botão 2 pressionado e botão 1 não pressionado. Então vamos ver como que a gente vai montar aqui no circuito. Então eu teria a minha fonte no contato normalmente aberto de um dos botões, o outro terminal no contato normalmente fechado do outro botão, em série, e em série com a lâmpada. E o outro contato da lâmpada no zero da fonte. Então, se eu ligar a fonte, se eu pressionar um botão e não pressionar o outro, a lâmpada acende. Se eu pressionar os dois simultaneamente, a lâmpada apaga. Né? Então, eu tenho que fazer agora a lógica contrária a essa, né? Em paralelo com ela. Então, eu tenho da fonte no contato normalmente fechado do primeiro botão, que vai ficar em série com o contato normalmente aberto do segundo botão, que vai vir em paralelo na minha lâmpada. Né? Então, eu estou fazendo as duas lógicas em paralelo. Vamos ver então. Então, um botão pressionado e o outro não pressionado, a lâmpada acende. O outro pressionado sozinho, a lâmpada também acende. Mas os dois pressionados junto não acende. Então, só se um dos dois estiver pressionado é que a lâmpada vai acender. Vamos ver agora então como que a gente usa o relé. Nessa placa aqui, a gente tem 3 relés. Lembrando como que funciona o relé. O relé tem uma bobina que, quando ela é alimentada, ela vai fazer os contatos comutarem, né? Quem é normalmente aberto, fecha, e quem é normalmente fechado, abre. Nesse caso aqui, eu tenho 4 contatos comutadores. O que significa isso? O contato 11, ele é normalmente fechado com 12 e normalmente aberto com 14. Eu posso usar o 11 com 12 ou o 11 com 14, como eu quiser. A mesma coisa, o 21 com 22 e o 21 com 24 e assim por diante. Tá? Então vamos ver um circuito bem simples aqui, eu usando um botão para acionar a bobina do relé. Como que a gente faria? A fonte vai ser ligada no contato normalmente aberto do botão. O contato normalmente aberto do botão do outro lado vai ser ligado na bobina do relé. E o outro lado da bobina do relé no zero. Então, quando eu pressionar o botão, o relé aciona. Quando eu parar de pressionar o botão, o relé apaga. Né? Como que eu usaria esse relé para acionar uma lâmpada? Então eu quero fazer o seguinte, quando o relé for acionado, o contato normalmente aberto dele vai acionar a lâmpada. Então eu vou ligar a minha fonte no contato, por exemplo, 41 do relé.
que é normalmente aberto com o contato 44. Então o contato 44 vai no terminal da lâmpada e o outro terminal da lâmpada vai no zero. Né? Eu posso puxar o zero daqui, que já está vindo da minha fonte também. Então, quando eu pressionar o botão, eu vou acionar o relé vai fechar o contato e vai acionar a lâmpada da alimentação que está vindo da fonte também. Né? Eu posso fazer a mesma coisa usando o contato normalmente fechado do relé. Então, da minha fonte, vai vir, por exemplo, para o 21 do relé. O contato normalmente fechado com ele é o 22, que vai na outra lâmpada. E no outro contato da lâmpada, o outro terminal da lâmpada vai para o zero. Então, quando eu ligar a fonte, uma das lâmpadas vai ficar acesa, que é a que está no contato normalmente fechado do relé. Quando eu pressionar, o relé aciona, a lâmpada apagada acende e a lâmpada acesa apaga. Né? Uma está no contato normalmente aberto e a outra está no contato normalmente fechado. Vamos agora para a parte mais emocionante, que é usar o relé como uma memória. Até agora, a gente, quando pressionava o botão, o relé acionava. Quando eu parava de pressionar o botão, o relé desacionava. Eu quero agora fazer uma memória. O que quer dizer isso? Quando eu pressionar o botão, o relé vai continuar sendo acionado, mesmo se eu parar de pressionar o botão. Para isso, a gente vai fazer uma montagem que a gente chama de selo ou de autorretenção. Qual que é a lógica dessa montagem? A condição para eu acionar a bobina do relé era pressionar o botão, alimenta a bobina do relé. Agora a gente vai ter uma lógica ou. Eu tenho duas condições que qualquer uma das duas aciona a bobina do relé. Ou eu pressiono o botão, ou o contato do relé está acionado, eu aciono a bobina. Quer dizer então que o próprio contato do relé vai alimentar a bobina. O que isso significa? Significa que quando eu pressionar o botão, alimenta a bobina, o relé vai fechar e o relé fechado alimenta a própria bobina. Por isso que a gente chama de autorretenção. Então vamos ver como que a gente vai montar esse circuito. Da minha fonte, eu vou passar por um botão normalmente aberto, igual a gente já fez. O outro contato do botão normalmente aberto vai para a minha bobina. E o outro terminal da bobina vai para o zero. Né? E eu vou usar um dos contatos do relé para acionar uma lâmpada para a gente poder visualizar. Né? Então, normalmente fechado aqui, vai acionar a lâmpada e o outro terminal vem para o zero. Vamos alimentar. Então, pressionei o botão, a lâmpada acende, parei de pressionar o botão, a lâmpada apaga. Exatamente o que a gente fez anteriormente. Né? Só que eu falei que eu vou ter uma lógica em paralelo com essa lógica do botão aqui. Qual que vai ser? Vai ser um dos contatos do próprio relé. Então, eu vou conectar aqui, em paralelo com o contato da minha fonte, eu vou conectar o contato 11. O normalmente aberto com ele, que é o 14, eu vou conectar aqui no contato, no outro contato do botão normalmente aberto. Quer dizer que o contato do relé está em paralelo com o contato do botão. Alimentei. Quando eu pressiono o botão, a lâmpada acende. Quando eu paro de pressionar o botão, a lâmpada continua acesa, porque o relé continua alimentado pelo próprio contato do relé. Só que nós temos um problema agora, né? Como que eu vou fazer para apagar essa lâmpada? Porque o botão, ele liga, mas eu não tenho uma forma agora de desligar, porque quando o botão liga, o relé aciona, e quando é que ele vai desacionar? A gente poderia simplesmente desalimentar, né? Quando eu alimentar de novo, eu pressiono o botão e ele liga novamente, mas eu não tenho como desligar. Como que a gente vai fazer para desligar? A gente vai usar um contato normalmente fechado de um outro botão para justamente fazer isso que eu fiz. Ele vai desligar a alimentação da bobina e vai provocar que ela seja desalimentada, né? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso.
Onde que eu estava alimentando aqui a bobina? A alimentação da minha bobina estava vindo aqui desse contato que está em paralelo dos dois contatos do botão, né? Em vez de eu alimentar ela diretamente, ela vai vir para um contato normalmente fechado e do outro terminal do contato normalmente fechado ele vai vir para o terminal da bobina. Então, quando eu ligar a fonte, o botão primeiro vai acionar, mesmo que eu pare de pressionar, ele continua acionado. Quando eu pressiono o outro botão, ele desaciona. Então, se eu pressiono o primeiro botão, ele aciona. Quando eu pressiono o segundo botão, ele desaciona. Essa montagem que eu fiz é a montagem que normalmente a gente usa para ligar e desligar a máquina, né? Que o botão reset, que desliga, ele é prioritário. Por quê? Se eu pressionar os dois simultaneamente, o meu sistema desliga, né? Eu teria uma outra montagem que eu posso fazer para o set prioritário, tá? Vai ficar de para casa para vocês fazer a montagem de como seria o set prioritário. Na verdade, o set prioritário, esse botão normalmente fechado, ele vai ficar em série só com o contato do relé, tá? Mas aí, então, nesse caso aqui, revendo, se eu pressiono o botão liga, ele ligou. Se eu pressiono o botão desliga, ele desligou. Então, eu estou fazendo uma memória, ou através de um circuito que chama selo ou autorretenção, né? Então, liga e desliga.